Ainda que me provassem que Cristo não é a verdade e que não passa de uma mentira, ainda assim eu escolheria Cristo e não a verdade. Fyodor Dostoiévski. Para mim, essa frase do Dostoiévski, ela representa muitas coisas que eu acredito e muitas coisas que eu não acredito nem um pouco. Ela traz uma visão muito bonita dessa irracionalidade, como se nós, como criatura, buscássemos o Criador em todas as coisas e nós, através da racionalidade, não conseguíssemos encontrar. Só que entra em contraponto com outra coisa que eu acredito muito, que é simplesmente que acreditar em Deus é uma das escolhas mais racionais que alguém pode ter. É aquela frase: um pouco de ciência afasta de Deus e muita ciência aproxima. Porque assim, existem coisas que nós não conseguimos explicar, tanto fisicamente, quanto quimicamente, quanto cientificamente, sobre várias coisas. Como, para mim, um dos paradoxos mais que representam isso é a origem do significado das coisas. Calma que vai ficar confuso, mas eu vou explicar. Por exemplo, a gente estuda, na faculdade ou na escola. E assim, o sentido das coisas, dessa coisa específica, né, que você ia estudar, está fora da escola. Ou seja, o sentido de uma coisa está fora dessa própria coisa. Vamos voltar de novo. O sentido de você estar na escola não é você continuar na escola para sempre, senão aquilo não teria sentido. O sentido de você estar na escola é simplesmente se formar, estar fora da escola. E a nossa vida seria a mesma coisa, porque a nossa vida em si não teria significado algum, não teria sentido, não teria algo que movesse ela para frente se o fim último da vida estivesse aqui na nossa vida terrena. Deu para entender? Então, por exemplo, porque o que as pessoas ateias falam, né? O sentido da vida tá aqui, ser uma boa pessoa, não sei o que, não, isso aqui é pra curtir, tá aqui pra aproveitar, porque não tem regra, não sei o que, pipipipopó. Só que os filósofos, mais ou menos ali do que é conhecido como modernismo, aqui em 1800 e pouco, perceberam isso. E falam que aqueles filósofos são tipo Sartre e tal, que o mundo é ruim, que o mundo é mau, que o mundo é só sofrimento, dor, etc. Não lembro, até tinha um deles que falava que a arte era o único meio tal de você sair um pouco dessa dor, desse mundo, enfim. E pra mim isso é uma balela, porque assim, é óbvio pra mim que a vida ela não faz sentido, que nós temos diversos sofrimentos, nós temos diversas transformações, nós passamos por várias coisas ao longo da nossa vida que simplesmente não fazem sentido se não tiver Deus como fim último. Então assim, essa foi a conclusão que os filósofos chegaram, que cara, o significado da nossa vida, ela tá fora da nossa vida, que teria um significado sim, que é Deus, que está acima de tudo e todos e que ele tem fim por si só, porque ele é Deus. Então não é uma coisa que nós realmente temos que compreender e porque ele foge à regra, porque ele é Deus, né? Ele é o único que foge a essa regra de a finalidade de algo estar fora dele, entendeu? E assim, essa frase de Dostoiévski, ela fala exatamente o oposto disso, desse aspecto filosófico que eu trouxe aqui para vocês, que ela fala que apesar de se o mundo provar, o mundo já provou, né, que é Nietzsche, Deus está morto, tal, que Deus não existe, que as coisas não fazem sentido, etc. Ele vai continuar a preferir acreditar em Jesus Cristo, porque realmente acreditar em Jesus Cristo, ele parte em algumas instâncias desse emocional, desse sentimento de pertencer, de estar junto com Deus. Só que ele não é só isso, de longe isso. Isso para mim é uma das piores coisas e é onde muitas pessoas são enganadas, essa é a palavra, enganadas. Porque o que a gente vai mais ver por aí são pessoas que, pelo pretexto religioso, seja pelo ambiente no qual elas vivem, elas simplesmente são bombardeadas com um monte de mentira, com um monte de manipulação mental, com um monte de coisa, que a gente acaba ficando órfão, que a gente acaba ficando refém e pensando, cara, Deus, ele me ama, Deus tá aqui, mas eu tenho que pagar pra ele. Pra ir pro céu, eu tenho que comprar um lugar pro céu. Já escutaram isso? Comprar um lugar no céu, tipo, como se o céu fosse, tipo, um condomínio e você comprasse um terreno, sabe? Então, assim, ficou uma desculpa pra muita gente ganhar dinheiro, um dinheiro explorando as pessoas que mais necessitam. Porque, assim, nós, como seres humanos, nós procuramos, sim, a felicidade, nós procuramos sim o sentido nessa vida. Só que como a gente aprendeu, o sentido da nossa vida está fora dela. E assim, muita gente às vezes até tenta pregar isso, né? Tipo, o sentido da vida aqui e tal, Deus, não sei o que, mas dá dinheiro pra mim. Dá que eu vou ter meu luxo, vou ter minha mansão, vou ter as minhas coisas. E a pessoa fica com essa filosofia da prosperidade, de que Deus dá os bens dela, que Deus te deu, você tem que dar pra minha igreja aqui que eu tô, pra eu conseguir sobreviver, etc. Sendo que, cara, não é assim, sabe? Deus, ele não prometeu essas coisas, ele não prometeu que faria isso, sabe? Então,
eles acabam usando esses artifícios humanos dessa nossa humanidade, desse nosso sentimento, para nos atrair, abocanhar o nosso dinheiro, abocanhar a nossa vida, e muita gente acaba se desiludindo, sabe? Porque é isso que eu falo, assim, por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, por exemplo, eles têm um número muito grande de conversões de pessoas que saem por exemplo, do catolicismo, que é a religião que eu sou católico, e vão para o meio evangélico. Só que não necessariamente é isso, sabe? É isso que a gente vê em muitos outros lugares, sabe? Que geralmente que eles fazem essa conversão para os evangélicos é por causa de sentimentos, como sentiu algo, sentiu acolhido, etc. E quando você vê uma pessoa se convertendo ao catolicismo, é por causa da racionalidade. E aí que eu discordo de Nietzsche, que é assim, que se me provassem que Deus é a mentira, que Deus é mentira não, mas que Deus é mentira e que ele não é a verdade, cara, tipo, isso não serviria de nada, sabe? Porque senão eu me prenderia a uma moralidade que seria falsa, a dogmas, a verdades, a um monte de coisa que eu acredito que eu guio a minha vida buscando, que na verdade não passou de uma perda de tempo. Se Deus não existe, pra que eu vou seguir isso, sabe? Então, essa é a diferença. É isso que essa frase, isso que as pessoas usam, falam, nossa, cara, que bonito, tal, é isso que eu acredito. E as pessoas não entendem, porque Deus, cara, Deus, ele é muito mais que isso. E amar Deus, como eu falei, é uma escolha consciente. É uma escolha que você simplesmente... Opa, peraí que apagou. Pronto, voltou aí a luz do carro. É uma escolha simplesmente que você estuda e que você escolhe, porque o amor você não escolhe amar alguém. Você simplesmente... falei errado. Você escolhe amar alguém. Paixão você não escolhe. A paixão é avassaladora. A paixão você não controla. Por isso a gente fica muito preso a essas paixões do mundo. Podemos falar disso depois. Enfim. Mas o amor, cara, o amor, ele parte da racionalidade. Parte do que é amar é ter um motivo para isso. É ter razões. E buscar essas razões e entendê-las. Por isso que os relacionamentos antigamente duravam tanto. E hoje em dia são meio qualquer coisa. Mas isso também é tema para outro vídeo. Então, assim, o que eu queria dizer com tudo isso é, cara, Deus é a melhor escolha que a gente pode fazer na nossa vida. Só que é uma escolha racional, livre e consciente. Não pautada nas paixões, porque paixões acabam. Fogo de palha, fogo acende, fogo queima muito rápido, queima intenso, depois ele some. Enquanto Cristo, enquanto a igreja, ela é uma coisa mais constante. É algo que a gente não tem tanto... Podemos sentir, claro, mas a gente tem que viver, a gente tem que entender, para que a gente chegue no final e aí a gente tiver essa frase que Dostoiévski está falando, a gente possa falar, cara, é bonito, mas não é isso, sabe? Não é isso que eu acredito, não é isso que é de verdade. Espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, um pouco mais improvisado, no meio do meu carro, só para não deixar de ter vídeo hoje. Então, se você gostou, cara, eu vou falar, não vou falar para você se inscrever, não. Vou falar que, tipo assim, se você gostou, cara, sei lá, bate palma aí, palmas e acabou, entendeu? E é isso. É o fim do vídeo. Só esperando 8 minutos. Certinho. Acabou.